Alguns até criticaram, né? Mas eu louvo a Deus porque eu entendi e vejo que os irmãos estão diluindo a palavra que está sendo ministrada. Não está sendo algo entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Né? Eu louvo a Deus por causa disso. Louvo mesmo aos irmãos. E eu quero falar para vocês. Nesses dias eu tenho orado e buscado diante de Deus que palavra que eu ia ministrar. O pastor ele designou um tema para a gente, né? Esse tema, a gente em cima dele, a gente foi buscando diante de Deus. E Deus ele falou no meu coração para continuar no mesmo tema. Aleluia! A respeito da família. E algo tão propício, né, irmão? Porque nós estamos falando a respeito de edificando as famílias em Cristo, que assim é o tema do nosso propósito. E eu gostaria de falar para os irmãos que essa palavra, eu e minha esposa, nós sentamos, avaliamos, porque falou muito no meu coração. E eu quero confessar para os irmãos que eu fiquei até um pouco confrontado. Por quê? Porque, meu irmão, se é uma necessidade, temos o que falar. E uma coisa que eu coloquei no meu coração, até falei para minha esposa, ó, eu nunca quero subir aqui em cima, não que aqui seja algo especial não, mas eu nunca quero subir aqui em cima e falar algo que eu não esteja vivendo. Então, você pode ter certeza que assim como fui confrontado, eu e minha esposa já afinamos a viola. Glória a Deus. Já sentamos, afinamos a viola. Então nós vamos passar para os irmãos a respeito daquilo que Deus tem falado no meu coração. E o tema dessa palavra fala a respeito de princípios do relacionamento familiar. Então, para que essa palavra venha atingir o propósito dela, eu gostaria de os irmãos me ajudar. Você que é casado, levanta suas mãos comigo aí, você que é casado. Amém. Amém. Meu irmão, eu vou falar para você, fala assim comigo, fala assim, essa palavra é para mim. É para mim. Agora você que é solteiro, fala assim, essa palavra é para mim. Quem que é solteiro, levanta as mãos? Aleluia, também solteiro. Olha, você que levantou a mão, continua levantado aí. Você que é solteiro. Você que é irmão, irmão, daqui ó. Você que é irmão, olha aí para quem está de braço levantado aí, amém? Para orar. Aleluia. Então, meu irmão, eu quero falar para vocês. Você que é casado, olha aqui para mim, ó. Olha para mim. Você que é casado, só por esse instante. É um acordo que nós vamos fazer nessa parte de propósito. Só nesse instante, você vai esquecer um pouquinho sua esposa, Você vai dar um tempo agora. Sabe por quê? Porque essa palavra a respeito de relacionamento, eu tenho visto porque se você for olhar a base da sociedade em si, é o que, irmão? A família. Se você for olhar a estrutura de uma nação, é o que? A família. Se você quer ver, ao contrário, uma nação destruída, arrebentada, é família desestruturada. É de acordo com o que vai a família, vai acontecendo, os relacionamentos, aí você percebe de como está o mundo. Se o mundo tem visto nós temos vindo aqui, é porque alguns relacionamentos têm entrado em histórias onde deveriam entrar. Tem se acabado onde talvez nem deveria ter começado. Depende muito da nossa ação, porque a família é a base de tudo, meu irmão. Então, nós como homens e mulheres, tementes a Deus, temos que valorizar os princípios de Deus na nossa família. Eu tenho percebido que muitas famílias têm passado por grandes desarmonias, confusões, desnecessárias por falta, talvez, de posição, revelação. Talvez, hoje, nós podemos perceber que as famílias, muitas delas, estão totalmente perdidas, desnorteadas, confusas, e por não compreender o seu papel. Ou seja, se você for olhar os padrões do casamento do mundo, aí você vai perceber que os padrões estão destruídos, os valores são totalmente destruídos, ou seja, famílias realmente destruídas por causa de padrões errados, por causa de desarmonias, por causa de confusões. E hoje nós podemos perceber isso. Então, meu irmão, nós, como tementes a Deus, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender que para nós cristãos é imprescindível a posição nossa no lar. Repete comigo, fala assim, a minha posição no lar é fundamental. fundamental. Então, meu irmão e minha irmã, como eu falei para você que é imprescindível
importante que você vai compartilhar comigo. Então, esquece o marido, esquece a sua esposa. Sabe por quê? Porque para nós identificarmos nosso papel, nós temos que identificar aquilo que Deus falou para nós. Aquilo que Deus direcionou sobre minha pessoa, sobre a sua pessoa, sobre aquilo que Ele falou. Então, talvez, eu estou falando isso porque pode acontecer, meu irmão, de você se justificar questão de erros do seu companheiro. Então, para você se justificar, presta atenção só aquilo que Deus determinou na sua vida. Amém? Só aquilo que Deus determinou na sua vida. Amém. Todos esses amém. Amém. Glória a Deus por isso. Louva a Deus. Então, por isso hoje eu quero ministrar aos irmãos a respeito que Deus falou no coração. O papel do... Quero começar a respeito. E são 3 pontos que eu quero abordar aqui. O papel do marido. Repete comigo. O papel do marido. Papel do marido. O papel da esposa. Papel da esposa. E a nossa criação de filhos. Nossas criações de filhos. São 3 pontos que eu quero abordar aqui hoje. Porque quando nós lemos a Bíblia, você percebe no livro de Números, até no primeiro capítulo e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, fala muito a respeito de genealogia. Assim, você que já leu, você percebe que tem muito nome agregado ali, ali gerou tal, foi gerando tal. Isso não se pode imaginar, meu irmão, que Deus ele deu uma importância à família. Ele deu uma importância ao grau da família. Então, quando nós falamos a respeito disso, nós percebemos que Deus ele tem um propósito a respeito da família. Quando Deus criou o homem, Ele criou da sua essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são iguais, mas cada um deles tem a sua função. Assim fez o homem, em essências iguais, mas de funções diferentes. Por isso eu quero começar desse princípio, que é o primeiro, que fala a respeito do papel da esposa. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Meu irmão, o slide já está, os versículos já está tudo lá. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós oramos ao Senhor nessa hora, declaramos, Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, segundo o teu propósito e segundo o teu querer. Deus, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que compete contra as coisas do Senhor nessa hora. Deus, limpa a nossa mente de toda imundícia. Limpa, ó Pai, a nossa mente de toda, ó Deus, aquilo que compete contra as coisas do Senhor. Ó Pai, eu repreendo a mim mesmo, não que venha ser eu, o Senhor falar, mas que venha ser o Espírito Santo. Amém. A oração dos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, aqui há o texto bíblico fala a respeito de que farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu quero te perguntar, o que é auxiliadora idônea? Alguém pode falar? Vou falar com o pastor, né, pastor? Desse lado aqui. Quem que é auxiliadora idônea? Ninguém sabe aqui? Auxiliadora idônea. Alguém sabe aqui? Ajudadora. Alguém mais? Para complementar. Ou seja, auxiliadora idônea, se você for olhar no dicionário, o adjetivo de ser auxiliador idôneo, porque nós estamos falando a respeito, lembra, do indivíduo. Auxiliadora é a função, idoneidade é o indivíduo. Amém? Então nós vamos falar a respeito dos adjetivos de idoneidade, que é conveniente, próprio para alguma coisa, capaz de exercer, apto, capaz e adequado. Ou seja, quando fala a respeito de idoneidade, fala a respeito da sua pessoa, irmão. Fala a respeito de você, idoneidade. Ser idôneo, alguém que é capaz de exercer o quê? O auxiliar. Auxiliar a sua função. Essa é a sua função. Aí, meu irmão, de fato que muitas irmãs, elas talvez não tenham compreendido, talvez esse texto, pelo fato que, talvez, na prática, está exercendo, sabe o quê? Auxiliadora idônea. É um pouco diferente, né, irmão? Então, auxiliador idôneo. Por quê? Porque alguns irmãos, talvez equivocadamente, acham que só essa verdade, mas auxiliador idôneo, eu posso resumir em 3 coisas. Primeiro, submissão.
Primeira coisa é submissão. Por que submissão? Porque abre só em Efésios capítulo 5, verso 22. Nós vamos dar um passeio na Bíblia. Amém? E lá diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Em Colossenses 3,18 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E lá em Gênesis capítulo 3, verso 16 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, meu irmão, o que é submissão para você? Talvez hoje eu vou falar essa palavra no ambiente desse mundo que nós vivemos, talvez é uma direção dos seus ouvidos, irmão. Mas eu quero falar para você que submissão vem da parte de Deus. Então, Deus vai te agredir? Então, se Deus não vai te agredir, nós precisamos saber o que significa essa palavra dilui na sua mente. Submissão. Então, submissão é obedecer inteligentemente. Ou seja, é ser humilde. Uma autoridade delegada por Deus. Ou seja, submissão não é ser uma mulher, meu irmão e minha irmã, omissa, não. Não é ser uma mulher omissa, aceitar tudo, sem falar nada do seu marido. Não é isso. Sabe? Submissão é alguém que é participante de tudo, participa do seu marido. Então, submissão é de coração. Submissão não é quando o seu marido fala alguma coisa, minha irmã, e talvez você feche o seu semblante. Aí você, não, tá bom, é isso mesmo. Ou seja, submissão não é isso, não tem nada a ver com submissão, irmão. Submissão é a concordar inteligentemente. Isso é submissão. Então, submissão é um meio para o qual Deus libera, minha irmã, poder quando você é submisso ao seu marido. Então, porque ela consegue testemunhar para aquele marido que ainda não se converteu. Você pode abrir sua Bíblia lá em Pedro, capítulo 3, verso 1, diz assim, ó: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Minha irmã, talvez você tem um marido, está aqui, seu marido está lá no mundo, você vai converter só através do seu procedimento. Sabe por quê? Porque é Deus que vai te honrar. Submissão vem de Deus. É Deus que vai te honrar. Esse é o seu papel mesmo. Submissão. Não é você pegar um fardo muito pesado, porque talvez na nossa mente fala a respeito muito de fardo pesado, ser submisso. Não é nada desse fardo pesado. É uma posição que Deus delegou para você, minha irmã. Quando a mulher é submissa, geralmente você consegue enxergar nos filhos uma submissão bem definida. Você consegue enxergar nos seus filhos aquela submissão definida. Por quê? Porque ela vê a mãe submissa. Ela é exemplo da submissão. Então, quando a mulher é submissa, ela recebe bênçãos de Deus e do marido. Olha, por exemplo, recebe proteção, realização, segurança, harmonia no lar, exemplo aos filhos e não difamação da palavra de Deus. Se você for lá em Tito, abra lá em Tito. Tito, capítulo 2, verso 5. Diz assim: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja, irmãos, olha, quando você se submete, a submissão em questão não está porque você tem que se humilhar para o seu marido, não. Tira isso da sua mente. A submissão é porque Deus, meu irmão, ordenou sobre você. É uma questão que Deus falou. Se você for fazer o que Deus falou, Deus vai te honrar, sim ou não? Sim. Ele vai te honrar, meu irmão. Então, quando nós falamos a respeito disso, eu posso citar alguns exemplos de mulheres de Deus que foram submissas na Bíblia. Primeiro, a mulher de Manoá. Alguém já conhece? Está na Bíblia. Mulher de Manoá. Na Bíblia nem fala do nome dessa mulher, mas eles são os pais de Sansão. A mulher de Manoá, ela recebeu uma revelação da parte dos anjos. Aí, o que acontece? Naquela época, no Antigo Testamento, Deus falava através por meio dos profetas.